Olha só, lá na Itália, casos da Covid-19 continuam subindo rapidamente. Já são quase 28 mil infectados e em 24 horas, mais de 350 pessoas morreram no país. O Covid-19 e o influenza é o vírus da gripe comum. Esses dois vírus, eles são muito parecidos. A gripe comum, ela tende a se espalhar 2 vezes mais rápido do que o coronavírus. Na missa da capela da Casa Santa Marta, Francisco pediu pelos idosos. No hemisfério norte, o coronavírus parece estar afetando 0,01% da população total de cada país. Mas os países do hemisfério norte do planeta, eles estão passando por um inverno razoavelmente rigoroso. A temperatura ideal para o vírus parece ser entre 5 e 11 graus centígrados. Até aqui, os casos confirmados em países do hemisfério sul, em geral, eles tendem a corresponder a 0,0001% das populações locais. Isso significa dizer 100 vezes menor do que a taxa de infectividade nos países do hemisfério norte. Esses números sugerem que o Covid-19 realmente não se dá muito bem com climas mais quentes, o que diminuiria o potencial de transmissibilidade e infectividade. Os sindicatos estão exigindo do governo que os correios parem de funcionar. Todo ano, a gripe comum, aquela gripe que você está cansado de ouvir falar dela, a gripe comum mata entre 300 e 645 mil pessoas no mundo, todo ano. Isso dá aí uma média de 821 a 1.767 mortes por gripe comum a cada dia. O vírus da gripe comum, ele mata 17 a 47 vezes mais do que o vírus Covid-19. Se o vírus influenza da gripe comum se espalha 2 vezes mais rápido do que o coronavírus e causa 30 vezes mais mortes do que o coronavírus, se esse vírus influenza não provoca um colapso no sistema de saúde, exatamente por que o coronavírus iria causar? A única explicação para alguém acreditar piamente que isso aí vai acontecer é ter uma crença dissociada da realidade. No mesmo período em que o coronavírus matou 5.700 pessoas, faz a conta matemática, o vírus da gripe comum matou 190 mil. A gripe comum mata 30 vezes mais do que o Covid-19. Isso acontece todo ano, não só agora. Acontece todo ano. Por que você não está em pânico por causa da gripe comum? Você viu escolas fechadas, comércios fechados, voos cancelados, bloqueio de fronteira e proibição de manifestações na rua por causa da gripe comum? Eu não vi. 98% das pessoas com menos de 19 anos de idade que são infectadas pelo Covid, elas apresentam sintomas muito leves, isso quando apresentam sintomas. Em jovens e adultos, o risco de você morrer por Covid-19 é de 0,1% a 0,2%. O risco de você morrer de dengue é 1% nos casos mais simples, 10 vezes maior do que o Covid, e chega a 10 a 20% nos casos mais graves. Então, você não está aí morrendo apavorado, arrancando os cabelos por medo da dengue, mas você está fazendo isso por causa do Covid. O governo do estado orienta bares e restaurantes a priorizar o serviço de entrega e a incentivar o cliente a comprar a comida e levar para casa. Nos Estados Unidos, a gripe comum, aquela gripe que você tinha quando criança, ela causa mais de 10 mil mortes por ano. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, a gripe comum mata 2 mil brasileiros por ano. Então a gripe comum já causa ano a ano mais mortes no Brasil do que o máximo esperado de mortes para essa epidemia de coronavírus. A gente já vive debaixo de uma epidemia viral. E até hoje nenhum pânico foi registrado em relação à gripe comum. 2 mil pessoas morrem no Brasil por gripe comum a cada ano. Isso já vem ocorrendo há vários anos. Nenhuma histeria aí foi registrada. Ninguém nunca se desesperou por causa disso.
mas de repente, como se fosse um surto psicótico, está todo mundo desesperado por causa do coronavírus. Isso não faz o menor sentido. E faz menos sentido ainda quando você considera que nos 79 dias transcorridos desde o começo do ano, 134 pessoas morreram por choque elétrico. 1.343 brasileiros morreram por afogamento. 7.584 brasileiros morreram por acidente automobilístico. 12.403 brasileiros morreram assassinados. E 14.220 mulheres foram estupradas, sendo que 53% dessas vítimas são meninas com menos de 13 anos. Porque choques elétricos, afogamentos, acidentes de carro, homicídios e estupros são dezenas, mas dezenas de vezes mais comuns e mais próximos de você do que o risco de morrer por coronavírus. Se você não entra em pânico por causa dessas outras coisas, me explica por que você está em pânico por causa do coronavírus.